Há um impulso evolutivo que naturalmente tem ocorrido, quer ao nível do indivíduo, isto ocorre connosco individualmente, quer ao nível coletivo. Mas eu vou falar ao nível individual. Nós geralmente, no nível tribal, estamos ligados muito à natureza, imaginemos que somos uma criança pequena e somos uns à tribo, ou seja, neste caso é a nossa família. Ao nível do guerreiro, por exemplo, já temos uns 7 anos, queremos fazer coisas, estamos a começar a deixar objetivos e é muito mais pela força. Se eu sou mais forte do que tu, lidero-te e pronto. Tentei sempre também fazer a correlação com sociedades onde isso existe maioritariamente, não necessariamente sempre. Por exemplo, temos ao nível tradicional uma forte ligação à cultura. Obviamente, o que é que pode acontecer? Quando isto acontece, no extremo oposto, pode levar ao fanatismo ou a crenças cegas. Nós, por exemplo, em Portugal, temos um caso disto, a questão que o Peter há bocadinho falou, muito ligada à cultura, este tradicional, implica que haja uma liderança, uma pessoa segue bem, depois pode seguir ou para um lado ou muito para o outro. Se eu disser, se o líder disser portem-se bem, as pessoas portam-se bem. Se portem-se mal, todas as pessoas portam mal. Então, ao nível do nível moderno, é desenvolvida a independência, que é, por exemplo, a época materialista, o que estamos a viver agora, o capitalismo, seria essa, em que, no extremo, desenvolve no indivíduo a sua independência, ou seja, sai da sua cultura para se afirmar durante algum tempo e desenvolver competências nessa área. Quando é mal usada, cai no egoísmo e no poder. Todas elas têm pontos de vista positivos e menos positivos. Há agora algumas pessoas que também estão a evoluir para o pós-moderno, em que se atinge, eu já não quero ser independente, eu quero estar ligado a outras pessoas. O que é que as pessoas são feitas em conjunto? O que é que as pessoas são feitas em consenso possível, em que todas as pessoas têm uma voz, etc. Muitas vezes a ausência de estrutura, e eu tenho um bocado de experiência disto na transição, é que depois param de se fazer coisas. Como tem que se ouvir toda a gente, às vezes, não é questão de ouvir toda a gente, toda a gente deve ser ouvida, mas se para de haver uma estrutura em que, por exemplo, uma pessoa que é mais competente numa área deve saber aquela pessoa porque ela já passou montes de experiências e uma opinião de uma pessoa competente é igual à minha, que nunca ouvi falar e que posso estar nos meus processos e sou contra porque sim, isso pode levar a que grupos não desenvolvam. E já agora, antes de dizer, por exemplo, ao nível integral, que é onde muita gente já está também a evoluir, ou algumas pessoas, é um nível de consciência. Isto não tem a ver com uns são melhores do que os outros. Acontece, uma coisa como uma criança, aos 5 anos tem um nível, ao outro nível tem outro. E estamos todos a desenvolver-nos, ok? Ao nível integral, uma pessoa consegue perceber que existe toda esta multiplicidade, para de julgar. A questão da dualidade também começa a não existir e passamos a evoluir numa outra dimensão. Ou seja, até o pós-moderno, nós basicamente evoluímos para conseguirmos sobreviver. A partir daqui temos uma evolução consciente. E pelo menos o meu objetivo de vida é, como vocês veem pelas minhas perguntas, é que eu gostaria de ter água, comida, alojamento, etc., dado pela natureza e pela sociedade. Eu não quero estar a trabalhar para estar a sobreviver. Quero estar a dedicar a outras coisas. Nem sempre nós estamos num nível em todas as áreas da nossa vida, ok? Nós, em áreas diferentes da vida, com pessoas diferentes, com grupos diferentes, podemos demonstrar, na prática, um determinado nível, ok? Então, exatamente, mas o que está realmente aqui em jogo são as estruturas. Que por exemplo, estamos 4, imagina que estamos 4 pessoas numa sala, cada um identificado com estes 4 níveis. O tradicional, uma pessoa mais tradicional, uma pessoa tipicamente mais racional moderno, o pós-moderno clássico, e a emergência que nós antecipamos, a emergência de um ser mais integral. Seria qualquer coisa deste género. Então, qual é realmente, pergunta o moderador, qual é realmente o problema de Portugal, da crise em Portugal, o tradicional responde? Eu acho que temos que voltar aos valores antigos que tínhamos, temos que voltar a ter bons líderes, que nos digam, que saibam bem para onde é que a gente tem que ir, é preciso respeito à família, aos mais velhos, as pessoas não podem começar a querer fazer o que querem. Havia valores antigamente que deviam ser respeitados. Cara, estamos a fazer agora. O moderno responderia qualquer coisa como: isso chega dessa conversa. Nós temos a crescer. Vamos criar sistemas, vamos produzir, vamos criar indústrias, vamos inovar, vamos ter inovação tecnológica, vamos crescer. O problema aqui é um problema de crescimento. Crescimento económico. Depois, resolvem-se os problemas logo a seguir.
Pós-moderno diria? Pós-moderno diria não, isso aí é a estrutura, depois está, não, a estrutura não é, a hierarquia, sou contra a hierarquia, cada um tem a sua opinião, o crescimento já nos levou onde não nos levou, ninguém respeita nada e eu acho que nós agora temos a todos aqui tomar nesta sala, ouvir toda a gente e cada um deve se expressar e tentar arranjar o consenso para fazermos uma decisão em conjunto, mas não ninguém lidera, ok? E não há, se alguém falar mais, depois a gente tira o tempo a seguir, toda a gente devia falar, e quem não está presente devia-se convocar, se calhar fazemos uma reunião a seguir, para ouvir toda a gente. Mas tu não tens estrutura nenhuma, pá. É um moderno. Não tens estrutura, é um moderno. Não há verdade, para ti não há verdade nenhuma. É a tua verdade contra a minha e como é que seguimos as coisas? Cada um sabe de si, eu tenho a minha verdade, tu tens a tua, mas como é que seguimos as coisas? Claro, é consenso, a gente, se estiver todos juntos, a gente chega ao amor e etc. Essas coisas. Mas sentimentos, não é? Tens que respeitar. O integral, supostamente, é o único estágio que começa a perceber que isto realmente é uma questão de espiral de desenvolvimento. E olha para estas coisas e vê a verdadeira validade em cada uma destas coisas que o conservador, o moderno e o pós-moderno falam. Mas vês não de forma absoluta, são formas parciais que não resolvem fundamentalmente o problema. A pessoa que pensa integral consegue criar tensões entre opostos dentro de si e criar uma síntese superior, e diria qualquer coisa como: muito bem, vamos criar consenso, mas nesta área eu talvez saiba um pouco mais do que tu, ou eu, mas nesta área em particular, se calhar, vis-me ouvir. Eu vou-te ouvir noutra área em que tu sejas mais especializado, e assim as coisas avançariam. Com o respeito por toda a espiral. Portanto, o integral começa a ver o processo das coisas a acontecer, começa a ver as coisas em termos de processo e não em termos de verdades absolutas. E este é que é o nosso imperativo ético que nós temos neste momento. Dentro de nós criamos as condições para que a nossa espiral se amplifique de tal forma que comecemos a operar mais e mais e mais do ponto de vista mais holístico, mais integral. Isso é uma questão última, que é importante perceber que para nós mudarmos muitas vezes o modelo, toda esta mudança que nós estamos a fazer, não é preciso tentar puxar esta pessoa para aqui, que é o que muitas vezes acontece, que é pelo tipo de linguagem, a formação que estamos a dar. Não, nós temos é que perceber que em determinada área, com determinado contexto, etc., nós temos é que promover que haja um impulso da pessoa evoluir naquela determinada área e não tentar justificar a um tradicional, por exemplo, que tem ainda que se tornar independente para ganhar competências, para que posteriormente, nestas áreas, poder ser ela num conjunto. Eu não posso chegar ao tradicional a dizer agora tens que ter este tipo de consciência, este tipo de ação, este tipo de sistemas, etc. Não é possível. É como ver uma criança dos 5 que passa logo para os 12, se não fez, ela tem que fazer o processo intermédio. O viver em tribo não quer dizer que estejas em estado de consciência tribal. Apesar que isto aqui são indicativos. Todas as pessoas desenvolvem individualmente ou coletivamente, ok? É só para dizer que são coisas diferentes. Eu estava a dizer que uma tribo está em estado de tribo. Isso não quer dizer isso. Tal como tu estás a viver na cidade hoje em dia, não quer dizer que estejas neste estádio moderno, etc. Okay? Relativamente à pergunta que foi feita se o integral pode ajudar os outros estádios de desenvolvimento. Depende das limitações que uma pessoa tem, tal como eu tenho, por exemplo, a nível emocional, de sentir coisas muito fortes. Tentarem explicar algumas coisas que pessoas já viveram a mim, por mais que eu queira, posso não conseguir ver e continuar a reagir. Ou seja, o integral pode trazer muitas vezes uma awareness, uma sensibilização mas as pessoas, muitas vezes em outros estádios menos desenvolvidos, naquele tópico, naquele contexto, etc., podem não compreender mesmo que o queiram e mesmo que o percebam. Okay? E a questão do usar o passado, eu não fiz ali o passo intermédio, que era fazer a parte do trabalho da sombra. Okay? Tem a ver com abrir a nossa caixa de Pandora para nos aceitarmos como somos agora. E esse trabalho tem que ser feito para podermos evoluir. Mas não que seja feito, como às vezes eu também faço, que é por custo. Lá vamos, e se for tornada em desafio, porque atrás de cada abertura da Pandora, vem sempre uma experiência fantástica e um conhecimento fantástico. A conclusão, aceitar e aprender com os diferentes níveis de consciência
e compreender que todos eles podem promover a mudança.